Então, seguindo, chegamos num ponto muito importante para essa estrutura MVC, que são as relações entre cada um desses projetos, entre cada uma dessas camadas. Então, vamos entender o seguinte, né? A nossa camada, por exemplo, View, ela precisa se comunicar com as entidades, que são as tabelas, e com o modelo. Ela não tem necessidade de comunicar com o DAO. O DAO ele vai fazer a informação, né, a comunicação direta com as minhas tabelas. Então, com o meu banco de dados, vamos dizer assim. Então, na verdade, eu posso fazer com que, por exemplo, ele comunique com o modelo e o modelo recebe as informações do DAO. E assim por diante. Fica mais fácil de você controlar e organizar isso. É sempre essa estrutura de entidades, que é a quarta camada que entra no modelo MVC, ela pode se comunicar com todas as outras, porque tanto no modelo, na View ou no DAO, eu vou precisar de receber informações e enviar informações para as minhas tabelas, para o meu banco de dados. Então, o banco de dados pode comunicar com as três camadas, mas as três camadas, elas existem, eu posso definir níveis. Então, a View comunica com a Model e a Model comunica com a DAO. Perfeito. Só isso já vai ser o suficiente. Então, vamos primeiro adicionar as referências na View. Botão direito, você vai vir aqui nas opções de adicionar e aqui você vai ter uma opção de referência, isso independente da versão que você estiver utilizando aí do Visual Studio. Entrando nas opções de referência, você vai ter aqui as opções do projeto, então clica aqui em projetos e aqui você tem as soluções, né? Ou a solução, na verdade, que nós só temos uma solução e temos dentro dessa solução 4 projetos. Poxa, ele só mostra 3, claro, o quarto é o View, é o que eu estou atualmente. Então, eu só posso criar referência, né, da View para as entidades, por exemplo, e da View para modelo. Não tem a necessidade de eu criar uma referência para DAO. Eu posso, mas não tem a necessidade. Por quê? Porque aí basta eu colocar o modelo para comunicar com a DAO. Então, toda a informação que eu quiser trazer da DAO, eu vou trazer primeiro para o modelo e depois eu vou repassar a View. Isso é estruturação, isso é organização. Então, a vista, que é a tela final, comunica com o modelo, que recebe informações do meu banco de dados, e comunica diretamente com as tabelas. Então, todas, como eu falei, vão comunicar diretamente com as tabelas. Então, eu vou clicar aqui em OK, pronto. Estão criadas as referências entre os projetos. A partir desse momento, eu posso vir aqui, por exemplo, na minha Model, na minha Model não, porque eu criei isso na View. Então vamos aqui para View. Vamos abrir primeiro a View e vamos abrir, ó, aqui ele já adicionou algumas referências, não preciso mostrar e nem falar nada disso aqui, é tudo já automatizado. Eu vou vir aqui no login.cs e vou abrir a classe dele. Ok? Se você der um duplo clique, ele abre o formulário, como vocês podem ver. Então, se eu quiser abrir a classe, eu tenho aqui a opção do CS, ó. Dou um duplo clique e ele abre a classe, né, com alguns registros, alguns recursos dele. Temos o Research também, que são algumas informações de comunicação, né, com o banco, de comunicação com alguns outros recursos que nós temos aqui dentro. Aqui, né, dentro da nossa opção de classe, nós temos o FRM Login. Então, se você clicar nessa setinha aqui, ó, ele abre a classe direta do formulário. E aqui, então, eu posso criar algumas associações, né, buscar algumas informações para o designer do meu formulário. Eu vou, por enquanto, deixar aqui somente no login.design. Outra forma de você acessar é simplesmente dando um duplo clique, ok? Aí, geralmente, ele cria um evento também, ó, igual esse form load. Ah, eu não quero o evento, eu posso selecionar e deletar. Perfeito, eu estou dentro da classe dele, ó. Maravilha. Aqui, então, eu estou em login.cs e consigo acessar todas essas propriedades. Vamos ver se funcionou. Então, vou pegar aqui dentro do meu login.cs, vou colocar using e vou fazer o seguinte, eu vou relacionar aquelas duas propriedades. Então, vou colocar aqui, ó, sistema, que é o nome do meu projeto, né, o nome da minha solução, ponto, e aí ele já me dá as opções. Poxa, eu só posso relacionar com ele aqui aquelas que eu liguei, que foram modelo, então no caso é o model, e vamos fazer novamente aqui, ó, using sistema ponto entidades. O outro é a View, não precisa de eu colocar ela ali. Então eu já tenho aqui os dois e eu consigo acessar qualquer propriedade de dentro de qualquer propriedade dentro desses dois projetos ou dentro dessas duas camadas. Então eu tenho agora a relação completa da minha View com
o modelo e com as entidades. E eu poderia, então, aqui dentro dessa classe, né, reaproveitar e reutilizar essas informações. Nós faremos a ligação das outras e as importações também na próxima aula para finalizar toda a estruturação.